Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. O sonho de todo gerente comercial é saber como encantar seus clientes. Mas como fazer isso? Como ele pode ensinar a sua equipe de vendas a encantar os clientes? Para bater um papo sobre esse assunto, eu convidei Rodrigo Luiz Fontoura. É isso? É isso mesmo, Mário. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, mais uma vez aqui no programa, muito legal. Isso aí. E falando um assunto, né, que acho que, que é o sonho de todo gerente mesmo, né? Sabe, aprender a encantar os clientes, né? É verdade, eu acho que é do mercado em geral, né, Mário? A gente se preocupa bastante com isso, de encantar o cliente, de superar as expectativas, que o encantamento é isso, né? Encantamento é tu superar, é tu ir além daquilo que se espera. E o resultado disso geralmente é uma fidelização, porque o cliente encantado ele volta, ele vende para ti, então tu multiplica. Então não tem empresa que não queira um cliente encantado. Né? Verdade, é verdade. Mas e afinal, o que é o encantamento? Mário, o encantamento é isso, o encantamento é tu conseguir levar para o cliente além da expectativa. Todo cliente, na verdade... Surpreender, no caso. Surpreender. Todo cliente, na verdade, ele sabe o que contratou. Então ele já tem uma expectativa daquilo. Quando tu vem além disso, tu supera tudo que o cliente espera. É verdade. Aí o cliente, o que acontece? Ele desperta para um outro olhar, porque isso vai além da competência, além da qualidade. Isso é tu alcançar a competência, a qualidade e ainda conseguir ler o cliente antecipadamente. É isso mesmo. Eu trabalho com vendas, né, há bastante tempo, e eu sempre ouvi isso, né, que a gente deve dar mais do que o cliente espera, né? E é mais ou menos isso que tu falou, né, Rodrigo? É mais ou menos isso, Mário. Inclusive até a gente pode chegar assim e dar um exemplo prático, um exemplo bem simples assim. Suponhamos que a gente vá numa sorveteria com um filho pequeno de 3 anos. Sim. A criança geralmente quer um sorvete bonito, colorido, claro, aquelas coisas todas. Faz um sorvetão de bola, 3 cores, vai lá, aquele sorvete vai e cai no chão. Em geral, o que acontece? Não é sempre, mas em geral o que acontece? O pai ou a mãe olha para aquilo ali que aconteceu, olha para os funcionários, para os colaboradores do estabelecimento e já vê de cara uma cara feia. Além da vergonha que passa, né? Porque a criança vai ficar com vergonha também. Exatamente. E eles sabem que vão ter que limpar. E na hora já vem aquele pensamento, o pai ou a mãe, poxa, eu vou ter que comprar outro, senão o meu filho vai ficar triste, frustrado, pode chorar, tem que ter uma série de coisas que também tem que precaver com essa criança. Claro. Então o que seria encantar? Encantar aí vem 2 momentos. No primeiro momento é tu conseguir fazer com que esse profissional que está atrás do balcão perceba o que está acontecendo. E como é que ele vai perceber isso? Estando atento no atendimento. Se o profissional estava atento no atendimento, percebendo o que aquela criança escolheu, o que ela mais olhou, ele sabe dizer exatamente o que tinha naquele sorvete. E quando ele faz isso, ele pode ir além. Ele pode, por exemplo, pegar, refazer um sorvete e oferecer para a criança. Verdade. Que é um ato bom, mas pode ser melhor. Porque ele sabe que esse sorvete pode cair de novo. Então ele pode, por exemplo, pegar um outro potinho, fazer as 3 bolinhas coloridas, pegar uma casquinha, bota ao contrário um chapeuzinho de palhaço, pega os confeitozinhos que geralmente as sorveterias têm, faz os olhinhos, boquinhas, pega 2 pazinhas, faz um bracinho, vai lá, leva para aquela criança. Olha o palhacinho, daqui teu sorvete, o palhacinho veio, estava esperando te abraçar. Isso é tudo coisa que faz o quê? Faz com que esse pai volte. Faz com que essa criança, quando chega em casa, conte o quê? Não que o sorvete caiu, mas que ele tinha um palhacinho de sorvete. É verdade. E isso é diferencial. Além de encantar a criança, encantou os pais, encantou os clientes que estavam ali, provavelmente, né? Todo mundo viu isso. Exatamente. Muito legal a ideia. E faz com que, eu digo assim, eu sempre falo do olhar para o cliente, né? E faz com que tu tenha um novo olhar para o cliente. Porque quando tu olha o cliente como aquela pessoa que, na verdade, te paga o salário, te remunera, te mantém, quanto aquela pessoa que tens que encantar realmente, tu age diferente. Então, quando tu capacita o teu profissional, a tua equipe, para olhar para o cliente dessa maneira, não vendo ele como um número, como um ganho, como uma oportunidade de negócio somente, né, que a gente não pode esconder como que isso visto, existe. A maioria dos lugares é visto assim. Exatamente. Né? Mas quando tu não faz só isso, tu consegue ampliar. E aí não tem limite. Não tem limite. Porque tu pode encantar de várias maneiras. Esse é um exemplo bem simples, né? Mas tu pode encantar de várias maneiras. Olhando assim como um cliente, poxa, saiu encantado. Mas vamos trocar um pouquinho o papel. O funcionário olhando essa cena e pensando,
poxa, peraí, eu trabalho aqui na correria, eu ganho pouco, né? Vamos pegar um exemplo, né? Uma sorveteria, ele trabalha ali na loucura, ele tem que limpar, ele tem que repor o sorvete, ele tem que atender, e ele tem que encantar ainda o cliente. É o papel de quem pegar essa equipe, motivar essa equipe? Tem que ter alguém para motivar essa equipe e fazer essa visão mudar? Tem, Mário, assim, ó, inclusive até é um paradigma a ser quebrado, né? Hoje as empresas não têm como prioridade a questão da capacitação profissional. Verdade, não tem? E a capacitação é uma coisa que surpreende em termos de resultado. Sim. Quando tu tens uma equipe capacitada, teus números ampliam. As grandes empresas, isso internacional ou nacional, as grandes empresas já sabem disso e fazem isso constantemente. Se tu pega, por exemplo, uma sorveteria, investe na capacitação constante desses profissionais, certo, investe na motivação diária, porque nós temos os nossos problemas, Mário, e a gente leva para o trabalho. Muito, por mais que queira não levar, a gente leva. Mas se todo dia tu estiver lá, senta com a equipe, motiva a equipe, puxa, e um puxa o outro, se tem um consenso nesse trabalho, nessa meta, nesse foco, isso surge. E isso somado a uma capacitação e a regulares reciclagens, faz com que esteja sempre nesse olhar de encantamento, né? Porque a gente também tem os desafios, que são as metas, as vendas, as contas para pagar. E uma coisa... Uma pressão diária, né? Exato. E uma coisa que ajuda é quando tu também é transparente com esse profissional. Onde eu quero chegar, por que eu quero chegar, quais são as minhas dificuldades, meus desafios enquanto empresário, enquanto pessoa. Isso compartilhado faz com que tenha segurança esse profissional, faz com que ele entenda o que a empresa quer, o que ela busca, o que ela espera. Então, o gerente, sendo um bom líder, ele vai conseguir motivar essa equipe, fazer com que essa equipe encante seus clientes? Em geral, sim. Em geral é o que ocorre, Mário. Até porque a liderança, às vezes, a gente confunde muito essa coisa com a chefia, né? E a gente quer ser muito autoritário, quer controlar, E a liderança já é uma coisa mais compartilhada. Claro. Até porque o bom líder é aquele que treina um substituto. Eu não treino um funcionário, um colaborador, um empregado, ou seja lá qual for o termo. Tu treina um substituto. Alguém para quando eu não esteja, que seja capaz de exercer aquilo que eu faço com talento. Então, quando tu faz isso, tu tem vários gerentes na tua empresa. A tua empresa é feita de gerentes. Claro, cada um faz o seu papel e bem feito, né? Exatamente, e aí vem resultados. Sim. Onde é que surgiu esse tema, encantamento? Cara, esse tema foi muito engraçado, esse tema não é meu. Esse tema, eu estava desenvolvendo uma palestra, eu vim de uma reunião falando com a minha esposa. Minha esposa trabalha numa empresa na área de relacionamento com o cliente, uma excelente profissional nessa área, diga-se de passagem, e disse para ela, preciso desenvolver uma nova palestra e pensar numa temática e tal, e ela pensando já nas coisas dela e com uma vivência prática, por que tu não fala sobre encantamento do cliente? E a gente foi conversando e isso foi surgindo. Porque hoje é o que se busca, hoje o cliente ele quer mais, nós queremos mais, a humanidade ela anseia por algo mais. Os produtos são muito parecidos, né, Rodrigo? Muito tu pega um produto em um supermercado, é igual ao outro supermercado, tudo é muito parecido. E aí eu acho que vem a diferencial é esse, é o atendimento que estás buscando, né? O encantamento, né, Rodrigo? Exatamente. E uma coisa que a humanidade traz, que se Deus quiser isso vai mudar com o tempo, é a questão da gente olhar muito negativo. Então, o cliente, quando tu vai lá, é contratado para um serviço e tu faz o trivial, o contratado, o cliente esquece que aquilo ali tem um profissional que se dedicou, que estava ali empenhado e às vezes esquece de agradecer, de reconhecer, é obrigação e nada mais do que isso e esquece de olhar isso. A gente perdeu isso, esse feeling de dar um parabéns, até uma chefia, às vezes uma liderança, uma coordenação, ela esquece disso. É tudo obrigação, cumprir horário é obrigação, chegar e fazer o trabalho é obrigação, cumprimento é obrigação. E poxa, mas ali tem dedicação, tem um esforço, tem às vezes uma coisa que precisava fazer e não conseguiu, uma noite que não dormiu, tem as dificuldades humanas. Sim. E o encantar é conseguir superar isso. Porque quando tu encanta, tu não dá abertura para o olhar negativo. Verdade. Porque a pessoa tu fez eu lembrar do pessoal de mão de obra, né? Por exemplo, o cara que vai, hoje em dia, a gente passando um calor, todo mundo procurando comprar ar-condicionado para instalar ar-condicionado. Aí contrata uma empresa lá para instalar um ar-condicionado, a empresa vai lá, instala o ar-condicionado, só que aí o cara que instalou deixou o chão todo sujo. Bastante comum. Muito comum. E aí a dona, né, da casa, né, que foi instalado o ar-condicionado,
poxa, não vai ficar nada feliz com aquilo ali. Passa um mês, 2 meses, a empresa não é capaz nem de fazer uma ligação perguntando, ficou bom o ar-condicionado? Ninguém dá essa devolutiva, né, Rodrigo? Tu acha que é importante dar essa devolutiva para o cliente? Sem dúvida. Se o produto chegou bem na casa da pessoa, se está funcionando tudo certinho, tu não acha que tem que ter isso também? Sem dúvida. Isso é encantar, né, Rodrigo? Isso é encantar e além de tudo, assim, ó, isso é tu conseguir também ter um feedback do resultado da tua equipe. Porque daí tu vai saber a necessidade dela, inclusive, para uma capacitação futura. Porque se tu consegue identificar na tua equipe essa fragilidade, o que acontece? Tu vai lá e treina, tu capacita, tu conversa, tu mostra. E de repente essa equipe pode trazer as dificuldades, de repente remodelar essa empresa e ter toda uma visão diferente. Então quando tu te dá essa oportunidade de corrigir, e a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, porque o acerto em geral a gente acomoda. Quando tu te dá essa permissão de aprender com os erros, tu vai lá e cria expectativas diversas e de superação. E que não tem limite, né, Mário? Como a gente falou, não tem limite. Com certeza. Imagina tu chegar num barzinho, vai lá e pede, eu quero uma garrafinha de água sem gás. O garçom chega, a sua garrafinha de água sem gás, aqui tem um pratinho, trouxe limão e laranja cortada, não sei qual que o senhor deseja, tem um copinho com gelo, tá bom pro senhor, quer mais alguma coisa? A senhora quer alguma coisa? Qual a diferença? Porque chegar, bota a garrafinha, às vezes nem abre, nem te serve. Não que precise, mas é uma coisa que ela gera um clima, gera uma coisa a mais. E a gente pode pensar assim, né? Poxa, isso seria, né, o paraíso. Mas deveria ser o natural, né, Rodrigo? Deveria ser o natural, Mário. Mas não deveria ser uma exceção, né? Mas isso às vezes não, praticamente sempre está muito ligado com as formas de contratação. A gente contrata profissionais... Falta um pouquinho de visão, tu acha? Alguém para olhar isso? Não somente, Mário, não somente, mas é que a gente coloca o profissional hoje em dia é muito difícil mão de obra. Então tu contrata e bota ele no trabalho logo com um treino, né? Troca a roda do carro com ele andando. E tu não treina, tu não capacita, às vezes tu não consegue nem passar como é que tu gosta do atendimento, daí pega aquele patrão ou aquele gerente mais irritado, já fica 2 semanas, já não gosta, já troca de novo, daí fica aquela rotatividade extrema, gera um desgosto, daí o pessoal já fica com medo, daí gera todo um conflito interno, aquilo ali, tu não produz direito. São vários fatores que agregam esse tipo de descontrole na produção, né? Na qualidade do serviço. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Tu, né, muito bem sabe disso, né? Tu, né, formado em psicologia, né, Rodrigo? E como lidar com as dificuldades de encantar as pessoas? Porque assim, cada um gosta de ser encantado de uma maneira diferente, igual a motivação, né? Cada um se motiva de uma maneira diferente. Como eu encaixar? Qual é a maior dificuldade para encantar as pessoas? Por incrível que pareça, Mário, assim, na verdade não tem uma fórmula aritmética. Não tem? Porque cada um, é como tu falou, cada um se encanta de um jeito. Sim. Então não tem uma fórmula. Mas só que assim, a maior dificuldade que eu percebo é conscientizar o empresariado desse caminho. Que é um caminho que aparentemente é caro. As pessoas, vou ter que contratar alguém para dar uma palestra, para treinar minha equipe, é um prejuízo, vou gastar com isso. Mas quando tu mede o resultado disso, tu vê que isso foi muito barato. Foi muito barato. Na verdade, é uma coisa assim que se paga com frequência, né? Então, o que acontece? A dificuldade é o empresariado. Porque se tu consegue mostrar para o empresariado isso, e ele consegue medir o resultado, e o interessante desse profissional é isso, é tu ir lá, vende o teu trabalho, meça o resultado e mostra, tá aqui, aquela pessoa que te contrata enquanto consultor também quer um feedback, também quer ser encantado. Verdade. E tu tem que ir além. Que é o primeiro a ser encantado, né, Rodrigo? Exatamente. E o primeiro trabalho da consultoria é o quê? Identificar como encantar o cliente. Como mostrar para quem te contratou o que o teu cliente busca. Qual é o teu plus do negócio. Sim. Porque tu tens que equilibrar o encantamento com as possibilidades. Sim. O dono da empresa acha, muitas vezes, né, que eu estou fazendo o que é para fazer. Eu estou prestando um serviço, eu estou entregando o produto para o meu cliente, ele acha que está saindo satisfeito e ponto final, ele acha que está fazendo, mas muitas vezes nas entrelinhas tem as reclamações que não chega a ele, né, Rodrigo? Exatamente. Muitas vezes, né? Exatamente, Mário. Isso tem que mudar essa visão, né? Tem. Isso como é que tu faz? Conscientização. Sim. Se tu não fizer aquele trabalho que nós falamos lá da sorveteria, conscientizar a equipe, fazer ela uma gestão participativa e tal, tu não cria na equipe essa mentalidade. Eles não te trazem. Eles botam para baixo do tapete, porque aquilo ali significa ser punido. Sim. Né? Tem uma pesquisa que diz, né, que falar mal de um produto ou de um atendimento, a gente fala para 10. Falar bem, a gente fala para 2, 3.
Então, olha que longe que vai a propaganda negativa, né, Rodrigo? A gente fala muito mais, porque a gente fica com raiva, né, na verdade, né, quando acontece alguma coisa ruim, né? E aí, quando a gente é encantado, né, acaba fidelizando, é isso que acontece? Fideliza. O que a gente vai falando bem para todos. Eu não vi uma vez que não fidelizou, Mário. Eu não vi uma vez que que os olhos não brilharam, sabe? E é o que tu falou. Às vezes pode ser uma coisa simples, uma ligação. Olha, como é que foi o serviço? A senhora está satisfeita? Serviu, não serviu, deu certo, não deu certo, sim, ficou bom, não ficou bom. Às vezes uma coisa simples, que não tem um custo tão significativo, às vezes uma ligação local, como a gente falou antes, né? Poxa, tu resolve. Verdade. Né? Talvez não gere o maior dos encantamentos, mas já é um grande começo. Verdade. E dá um bom resultado, Mário. Aí acaba ganhando outros clientes, né, Rodrigo? Acaba ganhando. Que aquela pessoa vai falar para outros e vai e gera outros clientes. Com certeza, com certeza. Isso pulveriza. E sem contar que tu gera uma equipe satisfeita. Porque quando a tua equipe chega a esse nível de conseguir olhar o cliente para encantá-lo, é sinal que ela está coesa, ela está coerente com o que a empresa busca. Ela já está olhando diferente para essa empresa. É como se fosse uma família. O encantamento pode ser ensinado? Tu olha uma empresa, por exemplo, uma empresa te contrata. Vou contratar o Rodrigo, eu acho que a minha empresa não está conseguindo encantar os clientes e tal. Essas pessoas que não conseguem encantar os clientes, uma sorveteria lá, tu consegue passar para elas, vocês devem fazer assim, ter uma visão diferente e tal, consegue ensinar elas a encantar os clientes? Consegue, Mário, mas tem alguns passos antes, porque um colaborador, por exemplo, que é inseguro pela rotatividade da empresa, ele não consegue estar motivado o suficiente para encantar o cliente, ele está preocupado em manter o emprego. Então, tu tem que ver todo um contexto de suporte, né, de segurança, de bem-estar, para poder fazer com que ele tenha essa motivação de encantar. Porque isso é o ápice hoje de qualquer organização. Verdade. Ter funcionários capazes de estar motivados para encantar. E isso é um passo que tu tens que dar de acordo com cada organização, com cada leitura, cada diagnóstico empresarial que tu faz. Cada empresa são pessoas diferentes, como a gente falou antes. Exatamente. Né? Umas mais fáceis, outras não tanto, mas a gente vai passo a passo, de acordo com as possibilidades de cada empresa. E chega lá, chega com certeza. Mas a gente anda passo por passo. Tanto faz o cliente novo como o antigo, deve ser encantado igual? Não tem limite, né, Mário? Porque todo cliente é um vendedor em potencial. E essa é uma visão que a gente não costuma ter. Sim. Imagina uma empresa com 10 mil clientes. Geralmente tu chega, tu tens 10 mil clientes, quantos vendedores tu tem? Eu tenho 12. Pode ter 10 mil e 12. Depende de ti. Claro, verdade. Se tu conseguir chegar ao encantamento, tu tens 10 mil e 12 clientes. 12 tu pagas, 10 tu recebes. Tu és remunerado para ter. Ótimo. Entende? Rodrigo, quem quiser conhecer o teu trabalho, entrar em contato contigo, como é que faz? Mário, é só ligar pra gente. Pedir para colocar até na tela ali, o Douglas bota na tela ali o contato do Rodrigo. É só ligar pra gente, meu telefone é DDD 48 9931 7979. Tá. Pode mandar e-mail, rlfontoura@hotmail.com. Certo. E a gente faz uma visita, faz um levantamento diagnóstico. Legal. E vê a melhor isso que é importante, né? Ver como é que a empresa funciona para ter uma ideia. Né, exatamente. Em geral, a gente não oferta serviço sem um diagnóstico, para tentar ser eficaz, né, para ter resultado. Sim. Não adianta chegar lá, vender isso, vender aquilo e daqui a 2 meses tudo volta ao zero. Verdade. Daí sim é um investimento que não valeu a pena. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Sempre à disposição. Muito bom o papo. Valeu. Obrigado. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima.